Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui é um espaço dedicado à fé, à reflexão e ao crescimento espiritual. Nosso propósito é compartilhar ensinamentos, mensagens de esperança e palavras que fortaleçam sua fé nas Escrituras e iluminem sua jornada bíblica. Independentemente da igreja que você faça parte, este canal é para você que busca conhecimento, sabedoria e uma conexão mais profunda com a Bíblia. Se essa mensagem tocar o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Que a paz do Eterno e as bênçãos estejam com você. Paz e graça. Contradições na doutrina da expiação. A expiação ou grande dia do perdão era um ritual praticado uma vez ao ano, onde era feita a purificação do santuário. O santuário era uma tenda religiosa muito bem elaborada e organizada onde eram feitos todos os ritos com animais da antiga dispensação. O termo santuário na Bíblia refere-se a um espaço consagrado, onde os fiéis se reuniam para oferecer sacrifícios a Deus. A adoração eles adoravam em qualquer lugar. No Antigo Testamento, o santuário era representado pelo tabernáculo e, posteriormente, pelo Templo de Salomão. Na Nova Dispensação, esses ritos com animais perderam seu valor quando o véu do templo foi rasgado na morte de Jesus. O verdadeiro santuário que passou a ser purificado depois da morte de Jesus é a pessoa que crer em Jesus e jamais um edifício, quer seja na terra, quer seja no céu. Os livros do céu são símbolos dos livros da vida, que é o DNA lavado com o sangue do Cordeiro e o da morte. Não existe livros literais onde são escritos nossos atos. Tudo da vida do ser humano está registrado em seu DNA. Este é o verdadeiro livro da vida ou da morte. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um preço alto. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Hebreus 10, versículos 19 e 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. 2 Coríntios 6, versículo 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Efésios 2, versículos 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Revelando as contradições entre os religiosos e a Bíblia. Quando Jesus se ofereceu na cruz, foi feita uma expiação perfeita e definitiva pelos pecados das pessoas. Exaltai-o, 1992, página 320. Ele, Cristo, plantou uma cruz entre céu e terra, e quando o Pai viu o sacrifício fazendo seu filho, ele se curvou em reconhecimento de sua perfeição. É o suficiente, ele disse. Uma expiação está completa. A revista e Arauto, 24 de setembro de 1901. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Cristo em seu santuário, página 95. A intercessão de Cristo no santuário celestial, em prol do homem, é tão essencial ao plano da redenção, como o foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu, depois de ressurgir.
Cristo em seu santuário, página 118. Como podemos observar primeiro, a profetisa afirma que a expiação foi completa e logo a seguir ela fala que a expiação começou em 22 de outubro de 1844 no santuário. Tudo o que entra em contradição é questionável. Pela palavra de Deus, Cristo entrou no santuário celestial no dia 10 do sétimo mês bíblico, que corresponde ao dia 10 de outubro do calendário atual. Na data estabelecida por Ellen White fica uma diferença de 12 dias, ou seja, teria Deus alterado esta data? A palavra de Deus ensina que Deus não muda. Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O outro anjo que saiu do santuário é o próprio Cristo para fazer a ceifa na terra. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. Apocalipse 14, versículo 17. O próximo anjo é o Espírito Santo, que ao terminar seu ministério de intercessão pelos seres humanos, bem como a advertência sobre o juízo, sobre o pecado e sobre a justiça, quando todos já fizeram sua escolha definitiva. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Apocalipse 14, versículo 15. Neste tempo, quando o Espírito Santo falar para o Jesus que já é tempo de fazer a colheita dos salvos, não haverá mais intercessor por toda a eternidade. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse 15, versículo 8. Em um pequeno espaço de tempo antes da volta de Jesus para fazer a colheita, 7 anjos sairão do santuário para derramarem sobre a terra as 7 últimas recompensas sobre seus habitantes. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. Apocalipse 15, versículo 6. Quando o 7º anjo derramar a sua taça, Jeová proclamará a sentença que tudo o que ele poderia ter feito em benefício do homem foi feito e nada há mais o que fazer. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Apocalipse 16, versículo 17. O que podemos observar é que o santuário celestial que é purificado é o próprio ser humano com o sangue de Jesus e jamais uma estrutura monumental e física. Hebreus 9, versículo 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Se o santuário que é purificado é uma estrutura física no céu, isto significa que na presença de Deus habita o pecado, o que é altamente contrário à santidade do Criador. O verdadeiro santuário celestial que é purificado para estar na presença do Criador na eternidade, é o ser humano representado pelo santuário terrestre. Este ministério da purificação do primeiro compartimento terminou com a morte e ressurreição de Jesus. O ministério do segundo compartimento, que representa o coração da pessoa, começou a ser purificado assim que Jesus subiu ao céu, e jamais em 1844 como está sendo ensinado. Pergunto: se Jesus cumpriu todos os ritos do primeiro compartimento aqui na Terra, o que ele ficou fazendo por 1844 anos sem interceder pelos seres humanos no santuário celestial? Jesus não cumpriu nenhum rito do primeiro compartimento no santuário no céu porque esses ritos foram realizados enquanto ele estava como humano na Terra. Sendo assim, o que sempre nos foi ensinado como doutrina tem inconsistências relativas ao ministério de Jesus, escrito nas Escrituras Sagradas. Hebreus 9, versículos 24 e 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Hebreus 9, versículo 11.
Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Hebreus 10, versículo 10. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Hebreus 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9, versículos 27 e 28. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.